E como falamos em dica de livros, nada melhor como começar o programa com o quadro Ler para Aprender, numa entrevista muito importante com a doutora Diana Melissa Faria, fonoaudióloga, mestre em fonoaudiologia e especialista em voz, que lançou o livro Muito Além do Ninho de Mafagafos. Seja bem-vinda, doutora Diana. Eu que agradeço esse convite, muito especial. Ai, nós estamos super felizes aqui conversar com você nessa entrevista importante sobre a pronúncia, sobre a fala, que é uma questão que é muito importante, principalmente na vida das crianças, né, em fase de aprendizado. Isso, sem dúvida. Tanto a fala quanto a audição, quanto a leitura escrita, elas estão muito interligadas. E por isso é muito importante esse tema. Parabéns pela escolha. Nossa, nós ficamos muito felizes. Com certeza, os papais, as mamães educadores que nos assistem agora, prestar muita atenção nessa entrevista com a doutora Diana Melissa Faria, fonoaudióloga. Para falar um pouquinho mais sobre a fonoaudiologia, doutora Diana. Então, a fonoaudiologia, ela é uma ciência que estuda e trata dos distúrbios da comunicação. Não só dos distúrbios, porque, por exemplo, a gente tem profissionais como você, né, apresentadores de televisão, jornalistas, repórteres, cantores, que precisam, não têm um problema de comunicação, mas querem aperfeiçoar a comunicação. Então, a fonoaudiologia também trabalha com esse aperfeiçoamento da comunicação. Mas também um foco muito importante e principal são as dificuldades da audição, da fala e da leitura escrita. Então, tudo que envolve a comunicação, a fonoaudiologia atua nessa terapêutica. Muito importante. E assim, quais são os problemas da fala mais comuns? Então, em crianças, a gente tem bastante as dificuldades de pronúncia de sons. Então, por exemplo, uma criança, até os 5 anos de idade, ela já deve estar falando todos os sons corretamente. Então quer dizer que até os 5 anos de idade. Isso, mas antes disso, a gente já consegue perceber uma criança que fala errado e que já precisa de ajuda. Por exemplo, se eu tenho uma criança de 3 anos e meio a 4 anos, que não fala ainda o lá, lê, li, lolu, então ao invés de falar, por exemplo, colega, ela fala coega, e isso já é algo para ser se tratado. Como que a gente pode descobrir se está na fase correta ou não está? Olhando a maioria das outras crianças. Se as outras crianças da idade dela já falam corretamente aquela palavra, provavelmente já esperaria que ela também falasse aquela palavra corretamente. E isso é uma coisa importante, porque às vezes depende da criança ter uma boa audição ou ser estimulada da maneira correta. E se a gente não estimular isso na escola, na família, ou às vezes até com um trabalho de fono mesmo específico, ela pode vir a ter dificuldades no processo de alfabetização mais para frente. Então quer dizer que tem que prestar muita atenção assim, que até os 5 anos ela já aprendeu, já conhece todos os sons, a fala, mas se passar dessa idade, então os pais fiquem alertas para um tratamento, um acompanhamento com a fonoaudióloga, né? E até assim, se a dificuldade da criança for maior, até antes dos 5 anos, então, por exemplo, aquela criança não está falando como os coleguinhas da mesma idade. Isso é muito importante na escola, porque o professor tem esse parâmetro, né? Ele pode ver que aquela criança, ela está falando diferente da maioria dos colegas. Isso já é também um sinal de alerta. E até na creche, por exemplo, um bebezinho que nas brincadeiras auditivas, as outras crianças chamam a atenção os sons ou brincam auditivamente, respondem auditivamente àqueles estímulos de sons. E aquele bebezinho, aquela criança bem novinha, pequenininha, não fica atenta a esses sons, também já é um sinal. E quanto antes esses pais puderem levar ao pediatra ou a um otorrinolaringologista para fazer um exame de audição, mais chances essa criança tem de se desenvolver normalmente. E às vezes é na escola, né, que a gente descobre até uma perda auditiva. Exatamente. Então é bom assim ver a tempo para evitar problemas futuros, assim, quando a criança crescer, enfim, se tornar adulto, né, ter esses problemas. E na questão do aprendizado também, doutora Diana, fala-se muito na dislexia. Isso. Então eu queria que você, quais são os sintomas, como que os pais, educadores podem perceber no aluno que ele sofre desse problema, dessa doença? Então assim, uma
criança disléxica ou um adulto disléxico, né, um ponto importante que a gente tem que observar é a dislexia, ela é uma dificuldade neurológica, então uma alteração neurológica, mas que não dá vistas num exame neurológico comum. Então quer dizer que não é aparente no exame neurológico, mas é uma criança muito inteligente, então é aquela criança super esperta, inteligente, que percebe coisas até que outras crianças não percebem, mas que quando vai aprender a ler e escrever, apresenta dificuldade. Então, olha que interessante, né? É uma criança muito inteligente, muito esperta, que todo mundo imaginaria, nossa, essa criança vai tirar a escola de letra, né? E na hora da leitura e na escrita ela tem dificuldade. Ela sofre essa deficiência. Então quer dizer assim que na hora da leitura e escrita ela sofre essa deficiência. Então quer dizer é um sinal de alerta também. Isso. Ou essa criança também pode ter dificuldade para memorizar, por exemplo, músicas, perceber rimas. Então, que balão rima com salão, por exemplo, ela tem dificuldade para perceber. Mas é uma criança que nas atividades práticas ela se sai muito bem. Geralmente o disléxico tem bastante dom, assim a gente pode dizer, na parte de artes, na parte de música. Eles são bem desenvolvidos nesta área. E alguns disléxicos já apresentam a dificuldade já no começo da alfabetização. Então é aquela criança que demora para se alfabetizar. Outros até conseguem vencer esse primeiro momento da alfabetização, mas acabam não achando prazer na leitura, porque gastam muita energia do cérebro para ler coisas simples. E dificultam no aprendizado. E daí, assim, o acompanhamento com a fonoaudióloga, né? Daí melhora muito. É o caminho para o tratamento do dislexo? Na verdade, a gente tem vários caminhos. A primeira coisa que precisa, acho que a falta de informação é que dificulta a vida do disléxico. Por exemplo, se os professores já desde o primeiro ano, segundo ano, no processo de alfabetização, eles já identificarem sinais, eles já podem ajudar essa criança fazendo brincadeiras auditivas, fazendo brincadeiras na oralidade, por exemplo, os próprios trava-línguas. Exatamente, né? Isso mesmo. Isso que nós vamos entrar agora em questão realmente, porque aqui no Cruzeirinho, a gente, como a galerinha acompanha, a gente todo dia tem um quadro trava-línguas. Então, essas são tipos de exercícios que facilitam, que melhoram. São brincadeiras que facilitam. Brincar com as palavras, então, descobrir quantas partes tem uma palavra, ou, por exemplo, se eu tirar da de salada, o que fica? Ou então, por exemplo, se eu brincar falando, né? Olha, mala. Se eu tirar o ma e colocar o ba, só falando. Então, são brincadeiras que ajudam a estimular essa percepção da criança, voltar a atenção dela para os sons, para as palavras, para as frases, e isso vai ajudar muito. Lógico que, dependendo do grau onde a criança está, ou se demorou para a gente descobrir, ela vai precisar de um tratamento específico com o fonoaudiólogo. Mas os professores na escola podem ajudar muito o desenvolvimento dessa criança, fazendo estratégias diferenciadas, valorizando a fala da criança, porque a criança disléxica, por ser inteligente, ela tem muito a demonstrar através da fala dela. Olha, né? prestando atenção, hein, galera? Porque ela entende bastante. Alguém pode ler um texto para ela e ela se sair muito bem numa interpretação. Seria um caminho também para ela poder assimilar. É a prática do aprendizado mesmo. Isso mesmo, né? Porque ela tem condições de aprender. Todo disléxico tem condições de aprender e de seguir seus objetivos. Inclusive, aprender a ler e escrever muito bem. Isso aí. Até questionar também a questão, a gente entrou nessa parte dos exercícios, brincadeiras auditivas. E a doutora Diana Melissa Faria, ela lançou um livro muito além do ninho de mafagafos, que eu quero que você fale um pouquinho agora. Então, o livro, ele já vai para a 4ª edição agora esse ano. Parabéns! Está indo super bem. E ele um livro que tem muitos exercícios para comunicação. Queria mostrar um pouquinho aqui, olha. Olha, galerinha, papais, educadores, muito além do ninho de mafagafos, doutora Diana Melissa Faria, que aí também tem os exercícios, tem muitos trava-línguas aqui. A galerinha que adora também só adquirir também o livro, né? E ele é um livro voltado mais até para o público adulto, e o adulto pode utilizar estratégias daí do livro para
para estimular as crianças, como os trava-línguas, por exemplo. Olha só que bacana, é muito interessante mesmo. Ele dá dicas de como cuidar da voz, então para os professores isso é bem legal, né? Os profissionais da comunicação também. E todo mundo, porque hoje em dia a comunicação ela é importante em qualquer área que você esteja, né? Não é só ser um comunicador. Em tudo na vida, na sociedade. Eu posso ser um profissional, saber muito bem da minha área, mas se eu não souber transmitir aquilo que eu sei, fica falho, ninguém vai saber daquilo que eu sei. Exatamente. Né? Então, por isso o livro que ajuda. É muito importante, até na questão aqui no nosso quadro Ler para Aprender, essa entrevista super legal, importante com a doutora Diana, adquirir esse livro também. E você também lançou um software, né? Isso, esse software, esse é voltado para as crianças mesmo. Olha só, então assim, Pluque no Planeta dos Sonhos. Dos sons. Ah, dos sons. Dos sons. Ele é justamente essa estimulação que a gente estava conversando, que é tão importante para uma criança que tem dislexia, mas também é importante para todas as outras crianças. Sim. Então ele trabalha justamente com isso, com a memória auditiva, com a discriminação auditiva. O que é discriminação auditiva? Eu perceber auditivamente se duas palavras que são muito parecidas são iguais ou se são diferentes. Por exemplo, faca e vaca. Olha, elas são muito parecidas, mas são diferentes. Diferentes, né? E nesse software tem os exercícios que ela aprende a distinguir, né, as palavras e praticar os exercícios. Isso mesmo, são 10 jogos. Os jogos têm vários níveis de dificuldade e todos os jogos trabalham com essas habilidades auditivas que são importantes para a leitura e para a escrita. Então ele é bom para quem tem uma dificuldade de aprendizagem, mas também é bom para as outras crianças. Então, a gente usar o computador de uma maneira produtiva. Produtiva, exatamente. E quem quiser adquirir o software e o livro também, doutora Diana, como fazemos? Pode entrar no site da empresa, que é o www.comunicar com 2 M's de Maria. Vamos repetir então o site? www.comunicar com 2 M's .com.br ou então Pluque pluque.com.br também. Que bacana, pluque.com.br para adquirir. Que legal. Doutora Diana, muito obrigada pela sua presença aqui no Cruzeirinho na TV. As suas dicas, enfim, a sua entrevista foi com certeza muito importante para todos nós, público que nos assiste, e sempre pode ter certeza, estamos de portas abertas, volte sempre que você quiser aqui, porque a sua presença é muito querida, muito importante. Obrigada. Tá bom? E parabenizar também que a doutora Diana vai ser mamãe. Já está chegando. Já está chegando. É um menino, já tem nome? Estou na dúvida ainda. Então, fica para o próximo. Fica para o próximo programa, eu conto. É isso aí, doutora. Muito obrigada. Obrigada. Muito sucesso, muita felicidade. Obrigada, eu que agradeço o convite. Galerinha, fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Cruzeirinho na TV, aqui no canal 7 da NET TV Com.